Boa tarde, me chamo Agnes Raquel de Souza Santos e estou aqui hoje para falar sobre o PIPBEX 2020, que foram as oficinas de tecnologia de alimentos e ciências da natureza, um enfoque para o PROEJA nas escolas públicas de Petrolina, Pernambuco. Como eu já havia mencionado, meu nome é Agnes Raquel de Souza Santos, sou bolsista desse projeto e o meu orientador é Edinaldo Gomes da Silva. A introdução. Então, esse projeto ele teve por objetivo inicial reforçar, ter oficinas na área de tecnologia em alimentos que reforçassem os ensinos dentro do sistema PROEJA, ou seja, de jovens e adultos, né? Salas de aulas direcionadas aos jovens e adultos. Contudo, diante da mudança em que a pandemia nos colocou e colocou as instituições, o colégio, a qual seria aplicada nas 3 turmas de PROEJA, o ENAD, ele se mantém fechado até então. Então, esse projeto ele foi reformulado com o objetivo ainda de ministrar oficinas práticas na área de tecnologia em alimentos, mas com um público mais amplo, ou seja, voltada a toda a sociedade que tenha tecnologia digital e que possa aprender de maneira remota. Então, a meta era não apenas que as pessoas aprendessem a produzir, mas a identificar os processos biológicos, físicos e químicos que ocorrem no nosso cotidiano, né, dentro da nossa cozinha. E nada melhor do que isso, do que as práticas de tecnologia em alimentos para trazer para agregar esse conhecimento, uma vez que toda a nossa área de alimentos ela é voltada tanto para a área de biologia, química e física, quanto ela também tem a capacidade de fomentar e desenvolver um lado empreendedor, né? Que aquilo que a gente vai produzir dentro da nossa cozinha também pode servir como um complemento de renda, até mesmo diante desse quadro social de um desemprego que a pandemia causou, né? O objetivo geral é desenvolver e executar uma didática interdisciplinar e dinâmica com aulas práticas na área de ciências da natureza e tecnologia de alimentos. Antes de nós ministrarmos essas aulas práticas, essas oficinas práticas, o intuito e o interessante é que fossem ministrados um reforço nas áreas de ciências da natureza, né? Principalmente nos níveis de ensino fundamental, médio e superior das escolas públicas, para que quando nós formos executar as oficinas não fique algo sistematizado, apenas para ser executado sem ter um fundamento base, que é aquele fundamento que nós temos dentro do colégio, né? Então, é trazer para dentro da nossa casa, fazer da nossa cozinha um laboratório físico-químico e biológico, onde nós podemos aplicar tudo aquilo que nós aprendemos no colégio dentro de casa, né? Conhecendo processos fermentativos, conhecendo processos físico-químicos de separação, como é o caso de filtragem de café, entre outros. E outro objetivo geral é executar as aulas e distribuí-las em tempo real ou de forma gravada, em formatos de vídeos de oficinas temáticas interdisciplinares de ciências da natureza e dos alimentos para alunos, ao qual de forma remota esse projeto possa contemplar. Então, reforçando a capacidade de vislumbrar os processos apresentados teoricamente nas nossas aulas. Como objetivos específicos, nós temos apresentar formas alternativas de abordar e tornar os conhecimentos de ciências naturais mais interessantes e acessíveis, estimular o pensamento crítico e investigativo ligado à realidade dos educandos, dinamizar o plano pedagógico com a promoção de aulas práticas educacionais, promover publicações fotográficas e depoimentos como método de avaliação de progresso dos educandos. Metodologia utilizada. Quanto à metodologia utilizada, nós inicialmente trabalhamos com o desenvolvimento do bolsista sobre as ferramentas digitais
E logo em seguida nós partimos para a criação dessas ferramentas com o intuito de comunicação com os docentes e discentes, sendo elas e-mail, WhatsApp e canal no YouTube. O segundo passo foi convocar uma reunião, marcar uma reunião com esses docentes para apresentar a eles o projeto, ou seja, através do Google Meet, nós convidamos os gestores e professores das escolas públicas para apresentar o projeto e ouvir as dificuldades durante o período da pandemia. A partir do momento que nós conversamos com os gestores e os profissionais, nós então marcamos reuniões com os alunos, pelo Google Meet também, para apresentar o projeto e obter opiniões da facilidade e probabilidade de execução das aulas e das oficinas. Fechado toda essa parte inicial de acertar como seriam nossos horários e como seria o agendamento em relação às aulas com os alunos que ficariam mais acessíveis, passamos a ministrar as aulas síncronas pelo Google Meet. Comecei a ministrar as aulas do ensino médio, e não só o ensino médio básico ou fundamental, mas também o pré-vestibular, diante do quadro da pandemia e do fechamento das escolas, eu senti uma necessidade de reforçar as matérias de biologia, química e física que fazem parte da grade do Enem e que poderiam ser prejudicadas pelo fechamento das escolas. Depois disso, eu parti para a produção e edição de aulas assíncronas pelo canal do YouTube. Ou seja, os alunos que tiveram dificuldade com algumas aulas, como problemas com a internet, ou não tinham acesso a essa internet de maneira fácil para acompanhar as aulas em tempo real, eu disponibilizei algumas aulas pelo YouTube para ficar mais fácil assistir em etapas ou assistir depois, né? Depois nós encaminhamos convite aos profissionais e estudantes das áreas de ciências da natureza para participar das oficinas. Como foi mencionado no plano, o projeto tem como intuito também apresentar algumas áreas através do ponto de vista de alguns outros profissionais que venham a agregar ou estimular nos estudantes, fazer com que eles abram o campo de visão deles para as áreas de atuação nas matérias de ciências naturais, né? De ciências da natureza. E depois nós começamos a executar as oficinas de maneira assíncrona. Em seguida, nós começamos a observar a absorção do conteúdo por parte do público-alvo e através dos comentários que eles faziam. Como resultado alcançados, nós tivemos três turmas com, no máximo, 14 alunos nas aulas assíncronas, que eram de reforço de matérias de ciências da natureza, com alunos pré-vestibulandos de escolas públicas. Em seguida, nós tivemos também a produção de oficinas assíncronas com produtos artesanais a partir de matérias vistas em aulas síncronas. E é importante ressaltar que essas oficinas assíncronas, elas tiveram mais sucessos do que as aulas em questões. Por quê? Muitas dessas oficinas a gente botou mais como um teor de curiosidade e de produção também de produtos que pudessem, as pessoas pudessem obter uma fonte de renda emergencial. Aqui está alguns dos depoimentos que nós obtivemos de algumas turmas e de algumas pessoas. Como foi mencionado lá nos objetivos, o intuito não era só atender, diante desse quadro de pandemia, não era fazer oficinas e aulas que atendessem apenas o fundamental, e o médio e o ProEja, mas o superior também. E inicialmente a minha ideia de atender o superior foi apresentar a diferença entre o técnico, o tecnólogo e o engenheiro em alimentos, porque diante de algumas dúvidas que alguns alunos têm do primeiro período em relação ao curso, ao campo de atuação, eu ministrei uma oficina com 2 profissionais da área, com uma profissional e um acadêmico da área de engenharia,
para trazer como é o campo de atuação, o mercado de trabalho, e para trazer clareza em relação ao curso de alimentos. Então, aqui na primeira imagem que vocês estão vendo, é um dos comentários que foram recebidos por algumas das turmas de alimentos. A segunda imagem, essa do meinho, ela é de uma aluna de uma outra instituição que viu o vídeo e de um dos produtos que foram executados na oficina e pediu ajuda para fazer o TCC dela em cima do produto que foi ministrado. E aqui é de uma outra profissional, professora de engenharia em alimentos, na qual ela observou o conteúdo das oficinas e as aulas que foram ministradas e deu um feedback positivo em relação ao trabalho que estava sendo executado. Considerações finais. Cenário da educação pública pós e pré-pandemia sob o ponto de vista dos professores. Eu aprendi muito com esse projeto, principalmente a observar o ponto de vista dos profissionais, né? A dificuldade que os profissionais estavam tendo em manter suas turmas. Falou-se muito durante essa pandemia o problema com a inclusão social, da inclusão digital por falta de em algumas camadas da sociedade, algumas esferas da sociedade. E pouco foi falado sobre o empenho dos alunos durante esse tempo, né? E o empenho dos profissionais, dos professores, para manter suas turmas, para fazer com que os meninos, ainda que os poucos que tivessem acesso à internet, se dispusessem a assistir aulas, quisessem correr atrás e quisessem batalhar, mesmo com toda a dificuldade. Outra coisa que eu percebi muito foi o bombardeio de informações nas redes sociais, principalmente como o Instagram. O que dificultou muito durante esse projeto foi o excesso de conteúdo programático por conta de vários professores de várias instituições, que chegou a um ponto que saturou os meninos, ou seja, saturou os alunos, as matérias que iriam ser ministradas. Acabou dispersando o público. E a outra consideração é quanto ao condicionamento disciplinar dos alunos pelo sistema em EAD, né? Nós já tínhamos uma problemática dentro da sociedade, que é a desvalorização do sistema do ensino à distância. E diante desse quadro de pandemia, eu percebi muito essa falta de condicionamento de disciplina por parte de alunos em se submeterem sozinhos a executar as obrigações acadêmicas que tinham referente às suas instituições. Por parte da bolsista, né, dessa bolsista que vos apresenta, esse projeto ele não só teve a possibilidade de crescer na área dela de tecnologia em alimentos, ministrando oficinas, mas também como de capacitar na área de licenciatura, né? O progresso em relação a outras esferas tecnológicas, né? Nós tivemos, como bolsista, nós tivemos que crescer nessa área digital, entender perspectivas de vídeos, entender perspectivas de tecnologia e como manuseá-las. Muitas tecnologias, até mesmo para disciplinar, fazer cronogramas e nos disciplinar a horários sem necessariamente precisar ser impostos pelo sistema. Então, foi de grande valia a situação da pandemia, porque acabou nos fazendo crescer bastante, não apenas no nosso campo acadêmico, mas em outros campos acadêmicos também. Aqui estão as minhas referências. Obrigada. Eu deixo o e-mail para contato e o canal do YouTube para caso vocês queiram contemplar essas oficinas. Muito obrigada.